Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Thiago, mas podem também me chamar de Teófilo. Afinal, eu sou amigo de Deus. E você? Já se tornou amigo de Deus? O título do nosso vídeo de hoje é Um Pedido de Perdão. E essa é a primeira parte desse vídeo, na verdade, dessa sériezinha, minissérie de vídeos, porque hoje eu vou falar sobre o Salmo 51. E eu vou fazer 3 vídeos do Salmo 51, separando ele em 3 partes, falando sobre esse pedido de perdão de Davi. Se vocês se lembrarem, Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natã sobre o pecado que ele cometeu com Batseba e tudo que ele fez para tentar esconder aquilo, ele foi confrontado e ele se arrependeu e ele escreveu 2 salmos, que é o Salmo 51 e o Salmo 32. A gente já falou anteriormente sobre o Salmo 32 e hoje eu quero começar a falar sobre o Salmo 51, tá? Bom, hoje eu vou falar dos versículos 1 a 6, que dizem assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Bom, esse é um salmo bastante rico e com muito o que ser comentado. Então, por isso eu estou separando em 3 vídeos sobre esse pedido de perdão de Davi. Ele começa dizendo: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi nos mostra que você precisa reconhecer a Deus como o Deus de benignidade e de misericórdias, e você... É ruim até de usar essa palavra, mas você deve usar isso no seu pedido de perdão. Você deve argumentar seu pedido de perdão, clamando a Deus pelo próprio caráter dele, que é um caráter de benignidade, de misericórdia. Aqui Davi está dizendo: Deus me perdoa, não segundo a minha justiça, porque eu não tenho justiça que mereça perdão, não segundo os meus atos, mas segundo a tua misericórdia, segundo a multidão das tuas misericórdias, segundo a tua benignidade. Assim Davi fala: apaga as minhas transgressões, tira a minha culpa, através da sua benignidade e da multidão das tuas misericórdias. Quando você orar, pedindo perdão a Deus, clame a Ele, lembrando, não que Ele se esqueça, mas reconhecendo que Ele é benigno, que Ele é misericordioso, muito misericordioso. E clame a Deus assim. Peço para que Ele tire a sua culpa, não porque você fez alguma coisa, porque você foi bonzinho,
porque você não queria, não era a tua intenção. Não adianta você argumentar assim com Deus. Mas use a própria benignidade, a própria misericórdia de Deus e clame por perdão. Bom, e ele continua: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi não queria simplesmente ser perdoado para que aquilo não ficasse incomodando ele. Ele realmente queria ser lavado e purificado. Davi estava clamando para que Deus o limpasse dessa sujeira, não só das consequências, mas do que o fez cometer aquilo. Então ele estava pedindo para que Deus o lavasse, o limpasse, para que ele não fosse mais alguém que cometeria o mesmo erro de novo. Quando você pedir perdão a Deus, peça para que Deus te lave e te purifique. Peça para que Ele remova completamente o teu pecado. Clame por isso. Não clame simplesmente para que, puxa, minha consciência está pesada, então eu vou pedir perdão a Deus para que a minha consciência fique tranquila. Não faça isso. Peça a Deus para te limpar do pecado, para te remover a iniquidade, e não simplesmente a culpa ou o pesar que você tem no seu coração. Bom, e ele segue: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Aqui ele reconhece seu pecado, reconhece suas falhas. E nós, quando chegamos diante de Deus, não adianta a gente querer fingir ser santinho, uma pessoa correta. Não adianta, de novo, eu digo, argumentar, não era minha intenção, porque isso não adianta. Mas reconheça diante de Deus que você é pecador. Reconheça as suas falhas, reconheça que você errou. Não queira se justificar. Simplesmente reconheça que você errou e peça perdão a Deus. Chegue diante de Deus e fala: eu sei que eu pequei, eu sei que eu cometi esse erro, eu sei que eu não deveria ter feito tal coisa. Eu reconheço, o meu pecado permanece diante de mim, eu sei disso. E ele continua: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Além de você reconhecer o seu erro, reconheça que o seu pecado é sempre contra Deus. Toda vez que você comete um pecado, não importa se é uma mentira, não importa se é uma falsa testemunha, não importa se você está cobiçando, se você está traindo, não importa se você está matando, se você está roubando. Todo pecado que você comete, em primeira e última instância, é contra Deus. Todo o seu pecado é contra Deus. Não importa quem sofreu tal consequência, não importa quem foi prejudicado, todo o seu pecado, primeiramente, é contra Deus. Porque pecado nós cometemos contra Ele. Então, também reconheça isso. Reconheça que você, quando fez algo de errado, você, primeiramente, fez isso contra Deus. Pode também ter sido contra um irmão, uma irmã, um filho, um pai, um cônjuge. Mas antes de tudo, o seu pecado é contra Deus. E você precisa reconhecer isso. E é por isso que Davi fala que Deus é justo no falar e puro no julgar, porque
Ele é totalmente santo e ele pode sim julgar. E o texto continua: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Esse é o texto que nos prova que ninguém é inocente. Porque nós já nascemos no pecado. E aqui você precisa reconhecer a sua natureza. Que você não é santo, que você não é bom, que você é pecador. E você precisa reconhecer isso diante de Deus. Se você não reconhece seus pecados, você faz de Deus mentiroso. É isso que João escreveu em sua primeira carta. Se você acha que você não tem pecado, você está dizendo que Deus é mentiroso, porque Deus diz que nós somos pecadores. Então reconheça seu pecado, reconheça a sua natureza, reconheça que você é pecador e precisa da misericórdia de Deus. E que você não é digno do perdão dele, só pela graça de Deus através de Jesus. E por fim, eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Seja sincero. Deus se agrada com a verdade. Ele não se agrada com a ingenuidade. Deus não se agrada com tentativas, com boas intenções. Deus se agrada com a verdade. Por isso, seja sincero em seu pedido de perdão. Deus se compraz com a verdade no nosso íntimo. Se em você não está sendo sincero, não está sendo franco, não está realmente arrependido do seu pecado, não adianta você confessar diante de Deus e orar diante dele pedindo perdão, porque Deus se agrada com a verdade no íntimo e nos faz conhecer a sabedoria. Deus nos revela sua vontade, nos revela a sabedoria do Senhor. Por isso, clame a Deus e aprenda com esse salmo a orar diante do Senhor. Recapitulando, peça a Deus com base no próprio caráter dele perdão. Peça para que ele remova a culpa, não porque você é justo, mas porque ele é benigno e misericordioso. Peça para que Deus te lave e te purifique. Não peça simplesmente a remoção da culpa, mas peça a remoção do pecado, para que você seja santificado. Reconheça as suas falhas, reconheça o seu erro, reconheça o seu pecado diante de Deus. E reconheça que o seu pecado é contra Ele. Reconheça que Ele é o maior prejudicado, por assim dizer. Aquele que foi mais entristecido pelo seu pecado. Também reconheça que a sua natureza é pecaminosa. Reconheça que você não é puro. Reconheça que você nasceu em iniquidade e que você é pecador. E seja sincero, pois Deus se agrada com a verdade no íntimo. Deus se agrada com um coração quebrantado, que é o que vamos dizer mais para frente nesse mesmo salmo. Vamos então orar? Senhor Deus, aqui eu reconheço, Pai, sua bondade,
sua benignidade, sua misericórdia. E eu oro, meu Deus, para que o Senhor perdoe meus pecados. O Senhor é gracioso. O Senhor é perdoador. O Senhor tem prazer na misericórdia. E por isso, Pai, eu clamo, perdoa-me. E me limpa, me purifica, me lava. Me faz uma pessoa totalmente nova. Eu creio que o Senhor já me fez novo. Então que eu passe a viver por modo digno do Evangelho. Caminhar conforme aquilo que eu já alcancei. Me santifica, Pai, me limpa, me lava. Eu sei que eu tenho pecado contra Ti. Eu sei que muitas vezes eu pequei e que o meu pecado atinge o Senhor, atinge a Sua glória, a Sua santidade. E eu te peço perdão, Pai, pois eu sou pecador. E eu não tenho muito o que argumentar porque eu sou pecador. Por isso que eu recorro ao Seu caráter, à Sua graça, à Sua misericórdia. E eu oro, Pai, para que o Senhor me ajude a ser sempre sincero. Que eu seja verdadeiro diante do Senhor, Pai, porque o Senhor se agrada da verdade. O Senhor é a verdade. E o Senhor quer que sejamos sinceros. O Senhor se agrada com a verdade no íntimo. E assim eu oro, Pai, me faz conhecer a sabedoria. Essa é a minha oração, Pai. Me ensina a pedir perdão. Me ensina a orar, assim como Davi fez nesse salmo. E o Senhor se agradar, Pai, das minhas palavras. Essa é a minha oração no santo, benigno, misericordioso e glorioso nome de Jesus. Amém. Perdoe, assim como foi perdoado por Deus. Que Deus lhe abençoe.